dia, pessoal! Hoje eu vim aqui para resolver uns exercícios com vocês. Por quê? Porque eu achei que esses exercícios são um pouco complicados para a cabeça de vocês. Então, a gente vai resolver alguns juntos. Então, bora lá! O exercício 1 da página 96. Ele pede: reescreva as sentenças a seguir em linguagem matemática usando x para indicar um número desconhecido. Então essa aqui é aquela primeira unidade, o primeiro capítulo que a gente está falando de álgebra, né? Que a gente utiliza letras para determinar certos números. A gente tinha o exemplo das maçãs, então agora a gente vai usar x quando é um número desconhecido. Então eu vou começar resolvendo o exercício da página 96, o exercício 3. Ele está falando: reescreva em linguagem comum as sentenças escritas em linguagem matemática. Então aqui tem o item A. O item A é x sobre 3 mais 5 igual a 21. Como que eu escrevo isso daqui numa linguagem comum? Eu vou dizer que é 1/3 de um número. Então, 1/3 de um número. 1/3 de um número somado a 5 unidades é igual a 21. Esse aí eu escrevo assim: a terça parte ou o terço de um número somado com 5 é igual a 21. Não precisaria colocar unidade, viu, gente? Eu coloquei porque eu gosto de colocar. Então, 1/3 ou uma terça parte de um número somado a 5 é igual a 21, certo? O item B. O item B é 10x menos 1 igual a 0. 10 vezes um número menos 1 é igual a 0. Ou então, como traz aqui na apostila, o decúplo de um número menos 1 é igual a 0. Mas se vocês colocassem 10 vezes um número, tá tudo ok. Próximo exercício. Esse agora é o exercício 1 da página 98. É parecido com o exercício 1 da página 96. Letra A, ele fala: o número x somado com 10 é igual a 30. O número x somado com 10 é igual a 30. É isso que é para fazer. O item B, mais um. 4 menos x é igual a 12. Então, 4 menos x é igual a 12. É só escrever como ele está falando aqui. Esse eu acho que não vai ser tão difícil para vocês, né? O 6 da página 99. Então aqui ele traz 4 expressões. E ele fala: o valor de z é igual a 0 em qual das sentenças matemáticas abaixo? Então a gente tem a letra A, que é z menos 3 igual a 3. Se o z for 0, se aqui eu tiver 0, 0 menos 3 não é 3, não é? Então essa daqui não pode ser. O item B. O item B ele fala que z menos 1 é igual a 0. Se o z for 0, então essa minha continha aqui vai ser menos 1. Menos 1 não é igual a 0. Então essa aqui também não é. O item C, ele fala que 3z é igual a 3. Se o z aqui for 0, 3 vezes 0, 0. 0 não é igual a 3. Então o item C também não é. Por fim, o item D, agora já ficou óbvio, né? 3z mais 3 igual a 3. Se aqui for 0, 3 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então essa daqui tá certa. Pessoal, então esses daqui são os exercícios que eu queria fazer com vocês da parte de álgebra. Os outros exercícios a gente vai resolver juntos durante a videoconferência. Então, não tenho medo, certo? Na última aula nós tínhamos começado a falar sobre tabelas, gráficos e probabilidade estatística. Então hoje a gente vai rever todos esses conceitos, mas focando mais em exercício. Eu trouxe aqui um exemplo da minha tabela, veio aqui da minha cabeça, que eu que bolei esse exemplo, pra gente entender como que é a tabela e o que um exercício vai pedir de tabela pra gente ou de gráfico. Então nesse meu exemplo eu trago aqui a preferência cinematográfica. Preferência de cinema, de filmes. Esse daqui é o título da minha tabela. Então esse aqui é o meu título. Esse meu segundo aqui, onde eu trago o gênero e o total, é o meu cabeçalho. Que não coube. Cabeçalho. E aqui onde eu tenho as informações dessa minha pesquisa imaginária, eu trago o corpo da tabela. Então aqui tem o corpo. E aqui por último eu tenho a fonte, de onde os dados dessa tabela surgiram. Eles surgiram da cabeça da professora, exatamente. Então essa daqui é a minha fonte. A partir de uma tabela nós podemos construir um gráfico. E a partir de gráfico nós podemos também montar uma tabela, como a gente vai ver no exercício da página 111. Mas primeiro vamos construir um gráfico a partir dessa minha tabela. Ele fala que no gênero comédia, ele fala que 10 pessoas preferem comédia. No total, 10 pessoas preferem comédia. Então eu vim aqui, vou construir no meu gráfico 10 e vou fazer uma marquinha. Que gráfico que eu quero fazer? Você tem que pensar. Que gráfico a professora vai fazer? Eu vou fazer o gráfico de
colunas ou barras. Então, aqui eu venho e faço uma coluna, certo? Vou trocar de cor. Agora eu vou olhar o próximo gênero, romance. Então, aqui na minha tabela tá falando que 20 pessoas preferem o gênero de romance. Então, eu vou vir aqui, fazer um tracinho e vou fazer uma coluna que vai ser de romance. E por último, nós temos um terceiro gênero aqui, que é o gênero ação. 60 pessoas preferem ação. Então, eu vou vir aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vou fazer uma terceira coluna que vai ser para o gênero ação. Pronto! Então, a primeira eu tinha aqui que era comédia, a segunda aqui eu tinha que era romance, vou colocar o nome assim porque não vai caber, né? E a terceira eu tinha ação. Então, esse daqui é o meu gráfico na forma de barras ou colunas, está representando de uma forma ilustrativa essas informações que eu trouxe aqui na forma de uma tabela. Agora a gente vai ver ao contrário. Nesse exercício da página 111, o exercício 4, ele está dando pra gente um gráfico. E ele pede para completar a tabela com o local de nascimento e a quantidade de alunos que nasceram nesse determinado local. Então ele começa perguntando de São Paulo. Aí a gente vem olhar aqui no gráfico, São Paulo é um valor que está aqui, vou passar um traço aqui e ver que número que está aqui embaixo desse meu eixo, né, nessa reta. É um valor que está exatamente no meio, entre o 14 e o 16. Então São Paulo tem 15 alunos. Então eu coloco aqui na minha tabela 15. Agora Santos. Santos é um valor, vou passar uma reta aqui, que dá exatamente no número 6. Então, Santos eu tenho 6 alunos. E por último, Bauru. Então, eu passo uma reta aqui e vou vir até onde ele desce. Ele está mostrando 4 alunos. Então, Bauru, 4 alunos. Aí na apostila de vocês ainda tem mais uma cidade, que é lógico, Campinas. Campinas eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Vou dar uma apagada aqui, próximo exercício de probabilidade. Pessoal, probabilidade. Então, a gente também vai ver nessa videoaula os exercícios de probabilidade estatística. Então, vamos lembrar o que era o conceito de probabilidade? Era aquele de que quando eu jogava um dado, qual era a chance de eu conseguir o número 4 no dado? Se eu tenho 6 faces, é claro que existem dados com menos faces ou com mais faces. Mas se eu tenho um dado com 6 faces, a chance de eu conseguir o 4 voltado para cima é de 1 em 6. Porque é uma face que tem o 4 dividido pelo total de faces que é 6. Então a gente vai ver agora, na forma de exercícios, como que é tudo isso. Ó. Considere uma caixa contendo 6 bolas azuis. Esse aqui é o exercício 6, ou o exercício 1 da página 120. Ele está falando uma caixa com 6 bolas azuis. Então eu vou escrever aqui, 6 bolas azuis. E ele fala, sabendo que já foram retiradas 5 bolas de dentro da caixa, todas azuis, e não foram colocadas novamente, marque as alternativas corretas. 1. Pode ser que ainda haja 2 bolas dentro da caixa. Bom, se eu tinha 6 bolas azuis, eu tirei 5, não tem como ter 2 bolas lá dentro, só tem uma bola. Então, a alternativa A está incorreta. B. É possível que a próxima bola retirada seja vermelha. Não tem como a bola ser vermelha. Em nenhum momento ele fala que na caixa tem outras cores de bola, só tem azul. Então, B também é incorreta. Item C. No item C ele fala, é impossível que ainda haja 3 bolas dentro da caixa. Correto? Porque se eu tinha 6 bolas, eu tirei 5, sobrou uma bola. Então é impossível que hajam 3 bolas dentro da caixa. O item C está correto. O item D. É possível que a última bola retirada seja azul. Sim, é possível, porque só sobrou uma bola lá dentro, que é azul. Então, o item D, correto. E o item E, é impossível que a última bola seja azul. O item E está errado, né? Porque a gente viu que sobrou uma bola lá, que é azul. Então, o item E é incorreto. Próximo exercício, deixa eu escolher um aqui. Próximo exercício, exercício 4 da mesma página. Ele fala, quantas possibilidades de resultado podemos obter no lançamento de 4 moedas? Quantas possibilidades? A gente tem que na primeira moeda eu posso obter cara ou coroa, então eu tenho 2 possibilidades. Na segunda moeda eu posso obter cara ou coroa, eu tenho 2 possibilidades. Na terceira moeda eu posso obter cara ou coroa, então eu tenho 2 possibilidades. Na última também, cara ou coroa. Então, quantas possibilidades eu tenho? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Igual a 16 possibilidades. Esse aqui é o exercício 4. Outro exercício. Esse aqui é o exercício 5, da próxima página, 121. Um shopping realizará um sorteio em que, ao gastar certo valor,
os clientes ganham 10 números para concorrer ao prêmio. Sabe que nem quando tá no fim de ano, que tem no Natal, você vai lá, gastou R$100 em compra e vocês ganham um cupom? É a mesma ideia. Então vocês ganham 10 números. Sabendo que foram distribuídos 2.250 números, qual é a chance de alguém que recebeu 10 números ganhar esse sorteio? Eu quero saber as probabilidades de eu ganhar o sorteio, né? As probabilidades de ganhar. Então vai ser o número de números que eu tenho, que vai ser 10, dividido pelo total de números que foram distribuídos, 2.250. Então a probabilidade de uma pessoa que tem 10 números ganhar esse sorteio vão ser 10 em 2.250. Mais um exercício, o exercício 6, da página 121. O 6 também da página 121. Por que eu escolhi esse exercício? Porque ele envolve tabela e ele envolve a questão de probabilidade. Então ele fala, a tabela a seguir apresenta informações sobre o número de irmãos dos alunos de determinada turma em uma escola. Então tem o número de irmãos e a quantidade de alunos que tem esse número de irmãos. Escolhido aleatoriamente, um aluno dessa turma, qual é a probabilidade de esse aluno ter 2 irmãos? Mas escolhi fulano, Mas qual que é a chance desse fulano ter 2 irmãos? Então, a minha probabilidade vai ser igual ao número de alunos que tem 2 irmãos. Então, olhando aqui na minha tabelinha, 6. 6 alunos da minha turma tem 2 irmãos. Fulano tem 2, Ciclano tem 2, João tem 2, Gabriel tem 2, Felipe tem 2. Então, existem 6 alunos que vão ter 2 irmãos. Dividido pelo total de alunos. Qual que é o total de alunos? O total de alunos é 5, mais 13, mais 6, mais 3. Vou colocar aqui. 5, mais 13, mais 3, mais 6. Agora tem que fazer essa continha. 5 mais 3, 8. 8 mais 13, 21. 21 mais 6, 27. Então a minha probabilidade vai ser de 6 em 27 alunos. De 6 em 27 alunos ou de 2 em 9. Mais pra frente vocês vão saber por que de 2 em 9, certo? Por enquanto vocês não precisam se preocupar. É só uma outra resposta que é aceitável. Galera, esse aqui foi então o último exercício sobre probabilidades estatísticas. E eu fico por aqui e a gente se vê na próxima videoaula.